Mas a peça estragou. Tem ninguém. Olá. Olá, bom dia. Voltou? A Taine também voltou. Me perdoa, gente. Caiu a nossa live no meio do assunto, hein? Bom dia, bom dia. Nós estávamos iniciando nossa live com a nossa aluna Taine, falando um pouquinho sobre cobrança escolar na prática. E eu vou chamar ela aqui de novo. Pessoal que está aí, um pouquinho de paciência que nós vamos voltar. Olá! Só porque eu falei que você era uma moça nova na área do direito, caiu. Então, eu tenho 5 anos de advocacia, já saí da faculdade já entrando nesse campo de advocacia. E a gente já sai da faculdade meio verde. Então, o que foi aparecendo, eu fui pegando. Foi naquela advocacia generalista mesmo. Mas de uns tempos para cá, do último ano para cá, depois da pandemia, a coisa piorou bastante o judiciário. Então, a gente buscou outras formas. Foi quando eu vi um anúncio um patrocinado daquela semana que teve em dezembro, da Semana da Cobrança Escolar. E aí eu me interessei pelo assunto, assisti todas as lives dessa semana e resolvi comprar o curso porque achei interessante realmente. E a ideia dos honorários diários e mensais, ela chama a atenção. Então aí eu comprei o curso e decidi entrar nesse ramo e tenho gostado. Apesar de algumas dificuldades, eu tenho gostado do curso, do ramo. E você, Taine, já estava gostando assim de trabalhar em que área que você pensava? Durante toda a minha faculdade, eu trabalhava na área, eu já era assistente jurídico durante a minha faculdade e já trabalhava na área do direito do trabalho. Então, eu sempre Do tive trabalho. essa visão do direito do trabalho. Mas quando eu me formei, que eu fui para o campo de batalha, não aparecia assim cliente da área de trabalho. E aí eu fui para juizado, fui para cível e basicamente fiquei nessa área. E conforme a gente vai vendo, vai passando o tempo, a gente vê que é uma área que já tem muito profissional nessa área. E aí eu decidi realmente mudar o nicho, tentar um diferencial, porque não estava dando esse retorno que a faculdade não ensina, né? Não ensina. Na verdade, a gente sai desesperado, né, da faculdade. A gente joga o canudo para cima, o chapéuzinho da formatura e olha para o lado e pensa por onde começar. Exatamente. E empreender não é uma palavra fácil, né? Porque ela te coloca a pensar nos seus custos, né? Não é só dizer eu vou empreender, mas é quanto custa empreender. Uma área que vai me oferecer essa rentabilidade. E aí você me vê lá na internet, o que que você pensou, Thay? Pensei na oportunidade de mudar realmente, de virar essa chave. Eu, depois da pandemia, como eu falei, a questão de honorários do judiciário ficou muito defasada. E eu usava muito, ainda trabalho, né, nessa área, mas trabalhava muito na área de juizados. E aqui na região tem um péssimo hábito de definir um limite de indenizações por dano moral. Aqui no máximo é 3 mil, qualquer indenização, no máximo 3 mil. E isso me desestimulou bastante. Os últimos meses do último ano, eu quis realmente mudar. E aí foi quando, em dezembro, eu vi. Meu marido também é advogado, e ele viu primeiro, se inscreveu naquele grupinho do WhatsApp e ficou, não me disse nada. Depois eu vi, falei com ele, eu também me inscrevi. E aí assistimos juntos essa semana. E foi quando começamos a pensar nesse nicho, a ver. Eu nunca tinha visto esse nicho, a gente não vê direito educacional na faculdade. E foi quando a gente viu a possibilidade de realmente se destacar na cidade. Que bacana! Qual cidade você tá, Thay? Paulo de Itabuna, da Bahia. Bahia. E aí,
Você tem quanto tempo de curso e o que você hoje já tem como resultado? Qual o olhar que você tem sobre esse novo modelo de negócio? Eu comprei o curso em janeiro. E aí eu comecei a assistir as aulas. No finalzinho de fevereiro eu já tinha terminado, em parte, algumas aulas de treinamento. Em algumas lives eu ainda não assisti, mas eu estou assistindo porque eu estou preparando o treinamento. Mas em fevereiro, finalzinho de fevereiro, eu terminei a parte básica do curso, você disse que é até o módulo 6, basicamente, para começar a captar. E aí foi quando eu preparei o portfólio e em março eu comecei a captar, meados de março mais ou menos, eu comecei a tentar captar. Tentei de várias formas marcar, agendar com as escolas, mas aqui é bem difícil, as pessoas não atendem telefone, não respondem o WhatsApp. Às vezes a gente mandava mensagem, respondia, mas quando a gente se identificava, parava de responder. Aí depois de uns 2 dias tentando marcar, eu falei, não, peraí, eu vou bater na porta realmente e vou encarar. E a maioria das escolas eu fui bem recebida, me ouviram. Algumas já me disseram não na porta mesmo, nem me deixaram entrar. Mas não desisti por conta disso. Fiz aquele mapeamento. Aqui eu fui selecionando por bairros. Aham. Várias escolinhas Fiz o mapeamento. por bairro. Sim, por bairro. E aí, cada dia eu escolhi um bairro para poder fazer essas visitas. Lá para a terceira semana de captação, eu consegui a minha primeira escola. Uhum. De muito andar, de bater na porta, eu consegui. Essa escola especificamente, o dono da escola a gente já conhecia. Eu fui na escola, eu não sabia que era essa pessoa. E quando a gente chegou lá, ele não estava. Mas aí marcamos para o outro dia de conversar com ele. Isso aí no seu bairro. Chegando lá, ele... Isso, no meu bairro não, num bairro mais distante do que eu moro, mas aqui na cidade mesmo. E aí nós fomos nessa escola e ele estava e nos recebeu super bem. A ideia do plano, do método REC, ela é bem aceita aqui, porque há uma necessidade realmente. A gente percebe que tem uma necessidade de profissional que não existe na área. E o modelo de advogado, para entrar com a execução judicial, realmente as escolas não querem. Algumas escolas me disseram isso, que é ruim, que não gosta do judicial. E foi bem aceito essa situação. Eu não consegui fechar no primeiro encontro, mas eu marquei novamente. E aí no segundo encontro a gente conseguiu fechar. Peraí, me conta os detalhes do primeiro encontro. O que foi Primeiro encontro, quais primeiro foram encontro, as atividades? sim. Primeiro encontro, a gente, algumas escolas, inclusive essa, a gente chegou ainda com o gestor meio em dúvida. Tipo assim, é porque assim, é um método novo na cidade, eu acredito que não tenha se ouvido falar sobre isso. E ainda tem um certo receio do gestor em aceitar um plano assim, de entrar tão a fundo nas contas da escola. E ainda ficou aquela meia dúvida, assim, será que é realmente bom? E aí eu tive que fazer esse convencimento mesmo dele, porque ele ainda tinha aquele vício, que a senhora mesmo fala, de pedagogo, não, é o aluno, eu não posso perder o aluno, o coração mole, e eu não posso perder, eu tenho que manter esse aluno. Então, a Aham. gente foi trabalhando isso, e ele já tinha alguns débitos antigos, e a gente foi trabalhando dizendo, não, você tem que recuperar esse dinheiro, porque vai fazer falta no seu caixa. Ele quase fechou durante a pandemia. E a gente trouxe isso, né, e foi tentando convencer. No primeiro contato, eu saí de lá com ele meio convencido. E aí falou, não, vamos marcar no próximo, porque a esposa dele também é gestora financeira da escola. E aí ela não estava no dia, a gente marcou para conversar com os dois. E aí no segundo encontro foi que ele conseguiu entender melhor como era o método, que a gente explicou mais a fundo como a esposa dele estava. E aí conseguimos convencer a ele que seria realmente um método legal de aplicar. Eficiente. Ele ainda nos deu o benefício da dúvida. Ah, o benefício da dúvida é ótimo, né? Sempre tem o benefício da dúvida. Você conseguiu ler dentro da escola nesse momento quem fazia cobrança, se ele tinha
uma inadimplência alta? Nesse momento, eu percebi que tinha uma funcionária, que é a funcionária que faz a matrícula, é a funcionária que cobra, é a funcionária, a secretária. Só tem uma secretária, é uma escola pequena, tem mais ou menos 150 alunos, 200 alunos. E tem uma pessoa só que faz tudo. É como a dona Luizinha. Ela faz tudo. Ela faz cobrança, ela faz a matrícula, ela faz tudo. E aí, mas a gente se deu bem, eu consegui realmente conversar com ela, ela me dá esse suporte legal. É importantíssimo, porque ela é uma fonte de conhecimento e sabedoria da rotina da escola gigante. E às vezes ela sabe até mais do que o próprio gestor sobre a vida de cada inadimplente que está ali. Ela tem essa convivência. E me conta, aí não fechou na primeira vez, mas antes de ir para a segunda, qual foi a pergunta, a objeção mais difícil que o gestor te apresentou nesse benefício da dúvida aí para você ter que convencer? Olha, eu não tive tantas objeções difíceis de responder. A questão que ele me levantou, na verdade, era se realmente eu conseguiria. Ele ficou meio assim, esse contrato que a gente vai fazer vai ter prazo de validade? Eu falei, não, o contrato fica aberto. E aí, se você quiser a qualquer tempo, se você não estiver satisfeito, a gente pode encerrar, não tem problema nenhum. Ele, então vamos fazer assim, vamos fazer um contrato de 6 meses, porque ele ainda estava na dúvida se realmente funcionaria. Mas, ainda assim, foi bom ele ter me dado o benefício da dúvida, porque a gente ainda está meio verde, ainda está meio inseguro com relação à aplicação do método e ainda né, não me dá essa segurança completamente. Claro, Para a segunda escola, foi ele que indicou. Ele ligou na mesa dele, na minha frente, ele ligou para a segunda escola, que era uma escola próxima, no bairro, e falou com a outra gestora e disse para ela, olha, eu estou fechando aqui com eles, porque a gente já tinha ido lá na primeira escola, apresentamos o método, ela gostou também, só que tinha aquela coisa de, eu não sei ainda se vou fechar. E aí, no segundo encontro, quando ele fechou, ele ligou para a escola e disse, não, pode fechar, que eu fechei aqui também. E vai funcionar e a gente vai conseguir recuperar esse dinheiro. Então, foi assim que eu fechei a segunda. o próprio gestor se tornou. O próprio gestor. Foi assim que eu O consegui. primeiro gestor, uma visão de dúvida, e ele mesmo foi uma fonte de captação para uma segunda escola. Sim. Me conta uma coisa, depois que você fez toda a parte de estudo teórico que nós te oferecemos, de acompanhamento, montou seu portfólio, mapeamento, depois de quanto tempo você pegou quantas escolas? Depois de mais ou menos 1 mês e meio que eu terminei o curso, e aí fiz o portfólio e tudo mais, na terceira semana de captação eu já tinha captado essa primeira escola. E aí na quarta eu captei a segunda, que foi a que ele indicou. Que bacana, 2 escolas em 2 semanas aí, praticamente. E hoje você está com essas 2 instituições? Hoje estou com essas duas. Eu comecei em A março, cobrança escolar te né? ensinou. Então, eu captei elas duas finalzinho de março, início de abril. E eu ainda estou implantando o método completamente. Algumas não me passaram completamente os acordos, os contratos. E eu comecei, essa primeira escola, eu já comecei as cobranças. E já encontrei dificuldades nela. Mas a segunda eu ainda estou pegando, ela está me passando aos poucos, é uma escola pequena e uma pessoa só para fazer tudo. E eu ainda estou pegando alguns contratos. Mas nessa primeira escola eu encontrei dificuldades. Não foi no gestor, não foi em relação a captar. Eu encontrei dificuldade com relação a cobrar. O primeiro pai que eu cobrei veio com 1000 pedras na mão para tirar, de me xingar da cabeça aos pés. E isso me abalou no dia que aconteceu. E eu fiquei meio travada. Me xingou. Foi absurdo.
Você pegou a pedreira de cara. Peguei a pedreira de cara. Foi logo no primeiro pai que eu fui cobrar. E isso me travou. Até falei com o pessoal no grupo, até falei com a Isabela. Eles me deram um suporte legal sobre isso, de como proceder, porque realmente eu fiquei travada depois desse pai. E assim, minha planilha toda já está feitinha, já está tudo calculado certinho. Mas quando eu chego na parte da cobrança, me bloqueia por conta disso. O medo de novamente receber uma pedrada desse jeito acabou me bloqueando. E aí, me conta o seguinte: você já está aí com todo um repertório de cobrança. Isso aí tá muito recente, né? Você começou, inclusive, agora, seu processo de cobrança. Então, eu quero te falar o seguinte: Desculpa, aproveita. meu fone descarregou. Pode falar novamente. Eu troquei de fone aqui. Taine, você me disse agora aí, doutora Mical, esse problema me travou um pouco. Aproveita agora, vou te dar 10 mentoria. Pergunta o que você quiser. Bora destravar essa chave, que eu não quero ver uma aluna minha travada com o processo mais inicial, não. De cobrança, não. Vamos fazer uma mentoria e vamos agora resolver esse problema. Quais foram os pontos que hoje você fala assim para mim, doutor Mical, eu quero te fazer 2 perguntas gigantes. De aluna para professora. A senhora disse que resolve, então me conta como que eu resolvo esse problema. Bom, quando o pai me traz situações de, por exemplo, esse pai especificamente me trouxe a situação de minha filha não estudou durante a pandemia, a escola não se preparou para, para dar aula online. E quem deu aula fui eu. Ele me trouxe esse questionamento. Narrativa. Como que eu digo para ele que ainda assim que a escola ela prestou o serviço e que ele deve pagar? Como eu consigo convencer ele disso? Porque a escola disse que realmente ela deu aula, ela implantou, ela comprou uma ferramenta de aula online e ela deu aula. Então, quando o pai vem com essa justificativa para não pagar, eu fiquei meio sem saber Tá. o que responder para ele. Então vamos lá. Ó, processo de cobrança, quando você vai para o campo de batalha, ligar, pôr a cara a tapa, fazer esse trabalho inicial, que quando você começa, você vai fazer ele. Depois você não vai fazê-lo mais sozinha. Porque sua equipe vai crescendo, suas escolas vão crescendo e você vai começar a ter que treinar a sua equipe. E você vai ver que elas vão passar pela mesma coisa que você está passando. A primeira coisa que você tem que observar é quebrar seus próprios medos e paradigmas de cobrança. Se você não gosta de ser cobrada, se você envergonha-se com o processo de cobrança, você, quando for se sentir contra a parede, não vai conseguir encontrar argumentos para cobrança. Quando você vai cobrar um pai, Tari, você inicia com foco na dívida. Todo devedor tenta dissipar o foco da dívida para outras questões. A pandemia veio, eu passei por dificuldades financeiras, meu filho não recebeu a prestação de serviço como foi prometido, a escola não deu aula. Não, aí se você for entrar para dentro do problema, você vai falar, não, a escola deu aula. Como nós sabemos como foi essa relação durante as aulas? Nós não sabemos. A gente sabe que a pandemia realmente trouxe uma mudança do presencial para o digital. E essa mudança do presencial para o digital houve uma insegurança gigantesca entre pais e escolas. E a gente também sabe que muitos pais aproveitaram dessa própria situação para não pagar a instituição, mesmo recebendo aulas online. Ocorre que a obrigação da família aumentou. Ela agora teria que acompanhar o filho dentro de casa. Eu passei por isso. Agora eu teria que acompanhar e fazer o papel do professor. Não porque não tinha aula, mas porque o meu filho agora estava no meu espaço e eu fornecia o lanche, eu acordava o meu filho, eu escovava lá os dentes dele, ele escovava, né? Mas eu estava ali acompanhando. Eu sentava ele na cadeira, eu olhava se ele estava assistindo a aula ou se ele estava olhando debaixo da mesa. Quando eu iria trabalhar, eu olhava se ele estava fechando a câmera para assistir a aula ou não.
Ou seja, a família, ela teve que ser participativa nesse processo. Ele teve que dar aula. Pai, não só você teve que dar aula, todos nós tivemos que aprender a dar aula, pai. E isso foi uma mudança que, infelizmente, a pandemia, além de trazer perdas, e aí você puxa para o outro lado, é agora a sua capacidade de sustentação oral mostrando para que você veio ao direito. E aí a advogada tem que sair monstra dentro de você. Olha, pai, ainda bem que o ato de educar é feito em parceria com o senhor. O senhor teve uma oportunidade gigante com a escola de oferecer essa parceria de educar o seu filho. A escola não tinha como realmente ir para dentro da sua escola. Era um caos que todo mundo passou por ele. E o senhor também passou. Mas a prestação de serviço estava lá. No mundo digital estava lá. O professor estava lá na casa dele, também dando aula. Era uma medida muito emergencial, mas era a única que tinha para o seu filho, para o meu filho, para o filho do gestor, para o filho do presidente, para o filho do prefeito. Todos nós passamos por isso. O senhor não foi diferente. Pelo contrário, o senhor teve uma instituição comprometida com o senhor. E agora nós precisamos do seu comprometimento com pagamento, sim. Você tem que destruir ele. E voltar para a dívida. Rapidamente você volta para a dívida. Olha, um dos centros do processo de cobrança de quem está no campo de batalha é foco na dívida. A tentativa, sempre quando você ligar, a tentativa do devedor aqui é desqualificar ou desfocar a dívida para problemas pessoais. Eu estou desempregada, eu estou doente, minha mãe está com câncer, eu escuto isso aqui muito. Nossa, minha mãe é uma idosa, está com problema degenerativo, eu não estou conseguindo resolver, eu não consegui voltar para o meu emprego, então minha empresa quebrou e eu não voltei mais. Tudo isso se torna um problema às vezes, que é real, mas ele é potencializado para não criar obrigação de pagamento, ou que você perca mais tempo falando sobre esses problemas pessoais do que como resolver o problema da dívida. Então, você volta o tempo inteiro e fala, pai, mas isso, entendo, mas e sobre aqui o débito? Como que nós vamos resolver? Traz a solução para ele, não só espera. Olha, eu posso fazer para o senhor em 3 vezes, posso fazer para o senhor uma entrada mais 6 vezes, como a própria lei de execução já permite. Vai ficar, 30% de tanto e tanto isso. Você invade a conversa dele, e aquilo que a gente aprendeu na família, que a gente não entra na conversa, tem que esperar a pessoa terminar, né? Que a educação manda a gente esperar o outro terminar. Com o devedor isso não existe, porque é uma longa conversa e ela não vai ter fim. Sua ligação, Taine, não pode demorar mais do que uns 5 minutos no contato inicial. Bem profissional. Se você tiver em fase de negociação, aí sim, sua ligação pode estender. Se ela for uma mensagem firme, com início, meio e fim, você tem um script que eu te dei. Você vai decorar o script. Se ela for com início, meio e fim, você vai terminar e falar, pai, entendo suas dificuldades, vou te retornar tal dia, amanhã, 10 horas, que dia o senhor quer que eu retorne? Avalie, pense, converse com sua esposa, nós precisamos criar uma solução para esse problema, porque eu quero evitar uma demanda judicial com o senhor. Te liga amanhã, 10 horas, tá bom? Muito obrigado, bom trabalho para o senhor. Você comanda a arte da dança. Ele não. Quando você finaliza comandando o processo. Como que você comanda? Falando para ele qual o próximo contrato, o que vocês vão resolver e que hora vocês vão resolver. E se ele não resolver, o que vai acontecer? São 4 passos que você tem que finalizar. O senhor entendeu? Tem alguma dúvida? O que eu posso te esclarecer? Eu gostaria de você olhasse para mim um desconto. Tudo bem, eu vou olhar se é possível. Mas já adianto para o senhor, o que foi possível eu fiz agora. Mas nós precisamos ainda resolver esse problema. O senhor olha que também é possível o senhor resolver para a gente ajustar para ficar bom para a escola e para o senhor. Amanhã, 10 horas, a gente precisa concluir isso, tá bom, pai? Firme, autoritária, sim. Educada, é claro, porque a escola é humanizada. Mas firme, elegante.
porque você está criando um processo que não existia. Se você não for firme e elegante, ele te massacra. Com certeza. Foi boa? Outra... Foi excelente. Te ajudei? Outra situação que ele me trouxe, que eu até falei com a escola, foi de... Teve uma funcionária que maltratou a minha filha. E eu levei esse caso, essa situação especificamente, para a escola, e a escola falou, não, isso nunca existiu aqui, porque a gente sempre trata os alunos da melhor forma possível, não grita com ninguém, não o trato que tem que ter com a escola, com a criança. Eu acho que ele tentou jogar isso para realmente me desestabilizar no dia. E aí, ele ainda disse assim, eu não falei com o dono da escola, não deu uma queixa na delegacia, porque, em consideração a pessoa. Falei, mas se realmente fosse uma situação, conversando com a escola, se realmente fosse uma situação grave assim, né, teria tido alguma coisa. Eu te Eu acho pergunto, que ele... quem é um pai em que o filho sofre maus tratos dentro de uma instituição de ensino e que não toma providência sobre isso? Quem é esse pai? Exatamente. Não existe esse pai e uma mãe. Eu iria na Exatamente. julga quem fosse. Uhum, Eu iria exatamente. igual uma leoa, engolir o estômago de quem fez. Mãe ou advogada da escola, eu iria. Não admitiria nunca meu filho sofrer maus tratos na escola, porque lá é o lugar que eu confio. É a segunda casa do meu filho. Ele passa mais tempo lá do que aqui comigo, porque eu trabalho de manhã e à tarde e muitas vezes à noite. Uhum, com Então, certeza. Então, não podemos deixar o pai confundir a estratégia de trabalho. Você me deu 2 exemplos e agora eu quero te corrigir como professora, tá bom? Sim. Okay. Mas avalie isso como algo muito construtivo. As 2 situações que você me trouxe, você se envolveu com o problema que ele... Você não vai ter esse coração manhoso. Pode começar a criar um coração mais gelado, mais frio. Um coração aí daquela princesa do gelo mesmo, lá da Disney. Viu? Da Elsa. Por quê? Porque o pai não pode te comover nesse sentido. Como que você, especialista em cobrança, lida com isso? Eu tô aqui, o pai me diz que o filho teve um problema, que foi até uma situação de maus tratos, uma palavra forte. Sim. Você fala enquanto advogada para alguém que fala isso para você. Pai, entendo. Quero anotar o nome da pessoa que ofereceu, que maltratou seu filho. Me deu o nome dela agora. Eu vou passar para a instituição. E a pessoa responsável por esta parte pedagógica e acompanhamento do seu filho será chamada pelo gestor, que é a pessoa responsável por isso. Agora, eu, Taine, sou responsável pelo débito. O senhor tem o nome da pessoa? Dona Maria. Tá aqui anotado, o gestor vai ficar sabendo, ele entra em contato depois para a Dona Maria justificar o que aconteceu. Agora, eu, Taine, tenho que resolver também sobre o débito, porque eu também tenho que passar para o gestor sobre essa ligação. O que nós dois vamos resolver sobre o débito? Você entendeu? Cada macaco vai ficar no seu galho. Cada um cuidando do seu jardim, do seu problema. Teve problema pedagógico? Olha, quem resolve isso é a escola. Eu vou anotar para passar para a instituição. Mas eu só consigo resolver sobre débito. Nós temos que falar sobre isso hoje. Foca na dívida. Sempre na dívida. Nunca em outras questões. Lembre-se que a sua professora está dizendo para você. Todo devedor quer escolher um problema pedagógico, um problema interno, para dizer que essa dívida não é mais obrigação dele, já que ele passou tanto dessabor ou recebeu muito menos do que ele pensou que receberia daquela escola. Então, ele está querendo te dizer, eu não tenho obrigação de te pagar, eu estou tendo tanto dissabor, entendeu? Olha, os pilares da cobrança é a qualidade da escola também, Taine. Quanto mais qualidade a escola tem, menos inadimplência ela tem. Se a escola tem muito problema, você vai cobrando, cobrando. E não é 1, 2 pais, 3 pais, 10 pais. É hora de depois você dar um toque no gestor e dizer para ele, ó, eu sempre estou escutando algo desse tipo.
era bom o senhor verificar para melhorar nesse sentido, porque ela está se tornando uma argumentação muito coletiva. Um ou outro falar, isso é normal. Mas se a argumentação do pedagógico for sempre usada por 90% dos seus devedores, alguma coisa está acontecendo lá na escola. Você entendeu? Que está fazendo a inadimplência dela aumentar. Não quer dizer que você não vai receber, pelo contrário. A obrigação de pagamento não é baseada nisso, é no contrato de prestação de serviço escolar. Mas nós, como especialistas em cobrança escolar, a nossa obrigação é orientar o gestor para quê? Para realizar um bom preventivo, para te ajudar nessa cobrança. Então, ele precisa melhorar em algum aspecto. Você está percebendo o que está acontecendo? É da sua competência pedagógica? Não. Mas você, enquanto profissional ligado ao modelo instituição, sabe que essa conversa está muito repetitiva. E aí você tem que ter um filtro, né? Para você não levar conversinha, não é isso. É dizer para ele, eu sei que estou ouvindo um outro pai dizer que a prestação de serviço assim não está bacana. A escola vai falar, tá assim. Não, mas vale a pena o senhor olhar para criar uma consciência diferente nessa família. Essa família não está percebendo o que o senhor está dizendo para mim. Mas eu continuo fazendo meu processo de cobrança. Você agora é assim uma felina, você tem que ter o olho assim felino, de gato mesmo, entender o que está acontecendo. E isso é só agora na primeira escola. Da segunda em diante, você não vai ter dificuldade de fazer esse filtro, essa percepção. Sim. Mas o que nós queremos no final disso? Receber, que a escola quer ou não dá. O conselho que você vai dar para a escola só vale com planilha de acerto. Porque senão você nunca será uma pessoa que é hábil para trazer informações. Porque você chegou agora, vai sentar na cadeirinha da frente para falar do pedagógico dele? Ele vai falar, não vou aceitar ela falar disso. Mas quando você traz resultado, é porque você tem contatos, é porque você sabe o que você está falando, então ele vai te aceitar mais nesse processo. Até para abrir para outros canais de formas de ganhar honorário. Entendeu? Entendi. Gostou da live? Gostei muito. Eu ainda tinha falado com a Isabela, tava meio com medo, porque eu sou um pouco tímida. E aí tava com medo, meu Deus, o que eu vou falar nessa live? A Isabela, não, fica tranquila. A live é para você falar a verdade, você não precisa dizer nada que não seja, né, a verdade. Você vai dizer a sua experiência, vai contar a sua experiência, vai tirar a dúvida que você tiver. E vai ser super tranquilo, fica tranquila. Aí foi que eu tranquilizei mais. Mas ainda tava com medo, antes de entrar tava nervosa. Estuda, assim, comer com farinha o script de cobrança que eu te dei. Se você dominar o script de cobrança, não tem situação de argumento que o pai te fale que você não saiba conduzir. Foco na dívida, tá bom? Eu te dei um conselho. Agora, se você fosse dar um conselho para o pessoal que estivesse nos escutando aí, qual conselho você daria? O curso em si, ele é muito rico, né? Tem muitas aulas, muito detalhezinho que já vem bem esmiuçado. E vale a pena entrar no ramo do direito educacional, porque é um ramo que você vê que não tem tanta concorrência. Para o advogado novo é excelente, porque uma cidade pequena, a minha é relativamente pequena, uma cidade que realmente não tenha nenhum profissional, abre esse campo e amplia a sua visão de trabalho, e realmente é algo que vale a pena entrar, vale a pena buscar. Não é fácil, nesse início nunca é nada fácil, mas vale a pena lutar. E essa semana eu já reiniciei as minhas cobranças, né? Ontem eu já estava atualizando minha planilha de juros. Na planilha que o curso oferece, eu só adicionei algumas colunas dos juros, a multa e o honorários, porque para mim fica mais fácil movimentar tudo na mesma planilha. Então eu adicionei esses 3 campos. E ontem eu já atualizei. E essa semana eu já reiniciei, já vou reiniciar. Inclusive, vou cobrar o pai que
que também teve essa receptividade negativa, e é isso. É não desistir. O meu conselho é não desistir, é sempre tentar buscar algo que te faça crescer. E hoje eu me sinto um pouco maior com o curso, com essa área que eu comecei a atuar agora. E eu espero que daqui para o fim do ano, daqui para o ano que vem, eu esteja maior do que iniciei. E todas essas dúvidas que surgem ao longo do caminho sejam sanadas e que eu seja um exemplo, como é Fátima, como é o Hudson, como é a Mariana, que é daqui da Bahia também, e ser também exemplos que você possa usar com outros alunos e sucesso para mim e para todos os outros. Já é, querida, você já é um exemplo. Você é uma guerreira, tá aqui aprendendo, começando, deu a cara a tapa aí para começar. Mas deixa eu te dizer, não tem nicho que vai te oferecer mais honorários e um faturamento mais estável que esse. Pega firme, não para a captação. Continua cobrando e continua fazendo suas captações. Esse Tá bom? mês eu já reinicio a minha captação e aí eu já vou pro campo de batalha de novo. Então, mãos à obra, estou te esperando aqui do lado de cá. Obrigada, Micael. Obrigada pela oportunidade de falar. Essa mentoria foi essencial hoje. Obrigada. Tem uma colega que está falando aí, né, Isabela? Olha para mim. Micael, até o momento não consegui comprar o curso, mas desde o final de janeiro venho me exaurindo. Olha, participa do nosso evento 100% online agora, gratuito. Não precisa comprar, vem para as aulas. Tem o curso com conteúdos gratuitos que fazem muita diferença e tem muita gente já conseguindo trabalhar com eles, tá bom? Tem muito conteúdo no YouTube também, né? Ontem eu estava assistindo as lives que aconteceram com as meninas. Tem muito conteúdo no YouTube também, que é muito rico. Tem aulas enormes no YouTube e é excelente para assistir. Exato. E assim, um conteúdo gratuito assim, você tem essa qualidade, por que não aproveitá-la até chegar essa hora de você estar aqui do lado de cá junto conosco, tá bom? O compromisso nosso é o mesmo. Obrigada para todos vocês. E falando nesse evento, o link está aí na nossa bio. Ele começa dia 31, eu estou esperando vocês. Advogando na cobrança escolar, tá bom? Um beijo, Taine, bom trabalho. Obrigada. Pega nesse telefone e faz essa diferença. Obrigada, Micael. Hein? No dia do meu evento, eu quero saber se você já fez essa passagem aí com relação à cobrança extrajudicial e isso já está automático com você. Certo. Eu vou correr para poder no dia já estar tudo pronto. Então tá. Um beijo, querida. Até a Um beijo, obrigada. próxima. Tchau.